Este vídeo é destinado ao discernimento vocacional para aqueles que desejam caminhar na fraternidade. O texto base do nosso estudo, da nossa reflexão, será sempre o livro do padre José Maria Uruburu, que se chama Caminhos Laicais de Perfeição. Hoje é dia 17 de setembro de 2021, sexta-feira, consagrada à memória da paixão de Jesus, que morreu na cruz por nós. Estamos no segundo vídeo da nossa formação. O primeiro foi uma visão geral do que é vocação, e agora estamos entrando diretamente no livro, através da primeira parte da introdução, primeiro parágrafo da página 19. Vamos, antes de tudo, invocar o Espírito Santo para nós. Espírito Santo, conduzir nossos corações em tudo o que temos que ser, viver e fazer para a honra e glória da Trindade Una e Santa, para a salvação e santificação de todos nós, de toda a Igreja e do mundo inteiro. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obediência, ensinai-nos a obedecer. São Bento e Santa Teresa, rogai por nós. Quero partir do Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 8, versículo de 1 a 3. Depois disso, isso é, depois da unção da pecadora, que ungiu os pés de Jesus, e do ato de perdão de Jesus para com ela, daquele elogio bonito, ela muito amou porque foi muito perdoada. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Este evangelho nos desafia de alguma maneira, porque temos que caminhar com Jesus. Nós temos que levá-lo em nós, através de nós, a pessoas que ou o abandonaram depois de terem feito alguma experiência dele, com ele, ou nunca se encontraram com ele. Então, nesta pandemia, nesta maneira diferente de nos relacionarmos com as pessoas, como é que nós podemos alcançar aqueles que ainda não foram, não se deixaram alcançar pela graça de Deus? Nunca desprezaremos, nos dispensaremos do contato pessoal. Nunca. Essa será a via normal. O novo normal não é a via indireta, é a via direta. Mas já que, como Deus de todo mal tira um bem, nós vamos nos valer daquilo que está dando um fruto muito grande na nossa comunidade. E é o que nós podemos fazer agora. Nos reunirmos em pequenos grupos para partilharmos o itinerário querigmático ou o credo,
ou as nossas formações para aqueles que, além da comunidade, desejam algo mais profundo, que é a vida da fraternidade na nova aliança. Então, se Jesus caminhava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, nós precisamos continuar este itinerário de Jesus do jeito que der. Ah, mas eu sou tão imperfeita, eu sou tão... Oh, mas olha só o naipe das pessoas que estavam assistindo Jesus com os seus bens, que estavam acompanhando Jesus. Os 12 e algumas mulheres. E olha, hoje quando eu rezei esse evangelho, eu pus meu nome aqui. Eu fui a 4ª mulher. Porque quem é que pode dizer que, pelo menos, Deus não operou um verdadeiro exorcismo na nossa vida, né? Não experimentamos aquele espírito mal agindo em nós, mas vencido pelo poder da cruz e do sangue de Jesus. Todos nós somos testemunhos disso. Então, ninguém está dispensado de acompanhar Jesus onde quer que ele nos queira presentes. Vamos à leitura do primeiro parágrafo da página 19, que é a introdução ao livro já indicado. Todos os cristãos são chamados à perfeição evangélica, isto é, à santidade. Todos são chamados a se santificarem através de uma conformidade amorosa com a vontade de Deus, afirmada a cada dia mediante a fidelidade e o abandono. De fato, na fidelidade incondicional ao que Deus quer e no abandono confiante ao que Deus quiser, o cristão encontra, através das pequenas coisas do dia a dia, seu caminho fundamental para a santidade. E essa via principal de perfeição, prestem atenção, é a mesma para sacerdotes, religiosos e leigos. Vamos então separar um pouquinho, nesse parágrafo, 2 pensamentos. O primeiro está na primeira frase. Todos os cristãos são chamados à perfeição evangélica, isto é, à santidade. Eu fiz uma série de perguntas. O chamado à santidade é universal, isto é, para todos os batizados. Isto é verdade? Todos os cristãos são, de fato, chamados à perfeição da vida cristã, segundo os ensinamentos de Jesus, prolongados, mais amplificados pelos ensinamentos da igreja? Sim ou não? Sim. Todos os cristãos são chamados a esta santidade universal. Em que o padre está se baseando? Primeiro, naquele evangelho, no versículo 48, do capítulo 5 de São Mateus, que é o fechamento daquela palavra que Jesus fala sobre o amor a Deus, o amor ao próximo. E ele coloca a necessidade de desdobrar, né, de fazer com que o amor por Deus se debruce para os amigos, através do amor fraterno em Deus e a partir do amor de Deus, mas ele vai além. Ele vai até os inimigos.
e diz assim, olha, amar os amigos, qual é a vantagem? Os pagãos também amam assim. Os que são do meu convívio, né? Os que fazem parte do meu círculo de amizade. Amar a esses, os pagãos também amam. O diferencial nosso cristão está em amarmos os nossos inimigos, a rezar por eles, né? A dar a mão para eles, qualquer que seja a sua necessidade. E Jesus conclui, dizendo, portanto, uma consequência, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Não nos afastemos desse ideal de santidade, porque ele é alto demais, porque ele vai exigir demais. Olha, ficar na mediana, na mediocridade, já não é muito fácil. Agora vem você e propõe santidade? Pois é. Não sejamos como aquele homem, né? Que se aproximou de Jesus, querendo ser perfeito, querendo dar um passo além daquele que ele já tinha dado, e quando Jesus fez a sua exigência, ele se afastou triste de Jesus. Olhou para si, olhou para os bens que tinha, ao invés de contar com a graça de Deus, ele olhou para si e falou, não dou conta. Se você está pensando isso, muda, pede ao Espírito Santo que transforme a sua maneira de pensar. Por quê? Porque se é um projeto, o nosso projeto tem um nome, é Jesus Cristo. Nosso projeto é Jesus. E ele nos quer santos. Sede perfeitos, sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Então, deixemos para trás aquilo que possa se colocar entre nós e Deus, a proposta de Deus, e levantar-se como uma parede, como um muro de cimento armado, para dizer, você não vai dar conta. Porque por nossas próprias forças não damos mesmo, gente. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós e a nossa adesão a esta ação. Jesus disse que o Pai do céu não é como o nosso Pai da terra. O nosso Pai da terra, cheio de pecado, cheio de defeito, não dava coisas ruins para nós quando nós pedíamos alguma coisa. Quanto mais o nosso Pai do céu não nos dará o Espírito Santo se nós o pedirmos. Então, é a graça de Deus em nós, agindo em nós e perseguida pela nossa vontade de continuar perseverante nessa graça que vai nos levar no caminho da santidade. Mas o que é que a igreja também nos ensina, fundamentando-se nesta palavra de Jesus? Vamos ao ponto do Catecismo 2013. Esse ponto cita um documento sobre a igreja, Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, ponto 40. Os cristãos de qualquer estado ou ordem, estado de vida, portanto, é para sacerdote, religioso e leigo. Os cristãos são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Em que consiste, então, a santidade? Na perfeição da caridade, que é a plenitude do nosso cristianismo. Todos são chamados à santidade. Sede perfeitos, como
o vosso Pai Celeste é perfeito. Continua o catecismo. Para alcançar essa perfeição, empreguem os fiéis, nós todos, as forças recebidas segundo a medida em que Cristo as dá. E Ele nos dá a graça segundo o nosso fervor, segundo a nossa perseverança na oração. Pedi e recebereis. Para quê? Pedir a força para esta busca de perfeição na santidade. Para que, obedecendo em tudo à vontade do Pai, nos consagremos com toda a alma à glória do Senhor e ao serviço do próximo. Assim crescerá em abundantes frutos a santidade do povo de Deus, como patentemente se manifesta na história da Igreja com a vida de tantos santos. Alguns canonizados e outros não. Alguns reconhecidos publicamente, propostos para modelo e exemplo a ser seguido por nós ou não. O importante é que nós investamos o melhor de nós na perseguição deste ideal. Sermos santos, como o Pai do céu é santo, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo, deixando-nos conduzir pelo Espírito Santo. Agora eu faço uma pergunta para mim e para vocês. Eu quero ser santa? De verdade? Isso não é apenas uma ideia da minha cabeça? É uma meta para a qual todo o meu ser está endereçado? Eu quero ser santa na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar? De verdade? Eu quero ser santa nos ambientes cristãos, mas também nos ambientes pagãos em que nós vivemos, mantendo as posturas que revelam a nossa opção e estilo de vida, mantendo a nossa identidade, não só porque trazemos uma cruz e uma medalha de Nossa Senhora e de São Bento pendurados ao pescoço, mas pelo nosso estilo de vida, para honrar o que trazemos sobre o nosso corpo. 2 pensamentos a respeito dessas perguntas. Nós sabemos que ninguém se santifica por si mesmo. Também não é a lei, o cumprimento da lei, que nos santifica, mas é o autor da lei. É a ação do Espírito Santo em mim, que me faz cumprir a lei, não como obrigação, que é obrigação, mas uma obrigação adotada, assumida por amor, por causa de Deus. É a ação da graça em mim que me torna capaz. Se eu me dobrar, se eu aceitar, se eu abraçar, se eu viver a graça que Deus não me deixa faltar. E o segundo pensamento. Quando eu rezo a oração do abandono, eu digo com o coração, isto é, querendo viver
o que digo para o Pai, aceito tudo, estou disposta a tudo, olha, que é um pedaço dessa oração do abandono desafiador. Se olhar para mim, não dá. Mas eu quero ser capaz de aceitar tudo, de estar disposta a tudo. Eu quero. Então peça a graça. Peçamos a graça. Senhor, eu estou falando. Talvez quando chegar a hora, eu não vou dar conta. Eu não darei conta, algumas vezes. Mas caindo, eu quero perseguir este ideal. Então, é me colocar, dizer isso na oração do abandono, é me colocar à disposição de tudo o que Deus quiser ou permitir para mim. Não é só para mim, não, também para os meus parentes, amigos, benfeitores, irmãos de caminhada. Também estou disposta a tudo com relação aos meus bens materiais, às minhas posses. Então, vejam, não se trata de sentir. Por sentimento, gente, a nossa natureza rejeita tudo isso. Então, se trata de um ato decidido de vontade. Criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. É o Espírito Santo que me dá. Eu quero o que vós quereis, meu Deus. Eu quero chegar a esse ponto. Isso é santidade. No segundo ponto, acabei de citar, pedir repetidamente com Davi. Criar em mim um coração que seja puro, meu Deus. Dai-me de novo um espírito decidido. Este é o Salmo 51, versículo 12. Vamos para a segunda parte desse primeiro parágrafo. Vou resumir também, fazendo algumas perguntas. O autor coloca lá como que ele entende o caminho da santidade. E em que consiste, então, a santidade? Consiste na conformidade amorosa e incondicional, e nós acrescentamos pronta e perseverante, à vontade de Deus. Aqui está alguma novidade para vocês? Acho que não. A santidade consiste na conformidade amorosa e incondicional, e o nosso carisma acrescenta pronta e perseverante à vontade de Deus. Quando eu digo assim, em que consiste, esse verbo consistir, significa aquilo que dá consistência, que dá firmeza, que dá solidez. O que é que dá solidez à opção que eu faço por ser santa? É a busca permanente e constante da conformidade da minha vontade com a vontade de Deus, de uma forma especial, incondicional, amorosa, pronta e perseverante. Através, continua o autor, através das pequenas ou grandes coisas do dia a dia. Não precisamos pensar em grandes novidades, em grandes projetos, porque aí é que reside o demônio. Ele quer que façamos grandes planos para, não dando conta, cairmos e desanimarmos. Deus coloca pequenas situações no dia a dia, às vezes grandes obstáculos, grandes desafios,
para que nós também cheguemos a uma maturidade de fé. E isto não somente uma vez, mas perseverantemente. Lembro daquela música que tantas vezes eu relembro a vocês. O cansaço do passo mantido. Manter o passo cansa. Viu, gente? Cansa. Mas nós temos que superar o cansaço como Jesus, na via sacra, superou. Caiu uma vez, levantou. Caiu outra vez, levantou. Caiu a terceira vez, 3 vezes. Na Sagrada Escritura significa, só que isso não está na Sagrada Escritura, né? Está na tradição. Mas por que a tradição coloca esse número 3? Porque o número 3 significa verdade. De verdade, Jesus caiu talvez muito mais vezes no caminho da via sacra. E nós vamos cair igualmente. Se cairmos com ele, levantaremos com ele. Parafraseando São Paulo, né? Se com ele morremos, com ele viveremos. Então agora, para você refletir e tentar viver até o nosso próximo encontro. Primeiro, de tudo o que você escutou aqui, o que é que marcou mais o seu coração? O que você anotou? Não vai escrever uma epístola, não vai escrever um texto de novo, né? Mas seja essencial. Peça ao Espírito Santo. Segundo ponto. Você vai, então, vamos, né, procurar pôr em prática este ponto que marcou o seu coração. Pôr em prática, isto é, como é que eu posso praticar isto que o Espírito Santo falou mais alto no meu coração? Terceiro ponto. Resumir em poucas palavras o que conseguiu, depois de um tempo ou não, praticar. O que você vai partilhar no nosso próximo encontro será o que é que você conseguiu, suas vitórias e os momentos da derrota também. Para procurar, e isto vai fazer, sugiro que você vá procurar as raízes das dificuldades e agradecer a Deus pelas conquistas. Finalmente, exorto vocês à aquisição desse livro, Caminhos Laicais e Perfeição. Podem procurar na nossa comunidade, ligando para cá, e você será bem encaminhado. Anote as suas impressões de uma forma bem pontual para que na partilha você também seja bem objetivo. Rezemos. Completai em nós, Senhor, a obra começada. Não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obediência, ensinai-nos a obedecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.